Boa tarde, doutora. Para darmos início à sua entrevista, a senhora poderia se apresentar e falar um pouco sobre você? Claro, bom, meu nome é Natércia Martins, tenho 46 anos, sou médica veterinária formada pela UFSM lá em 2015. Depois da graduação, eu decidi me especializar em cirurgia de tecidos moles em pequenos animais, numa pós da Qualitas, que eu finalizei no ano de 2019. Hoje, eu moro na Irlanda e eu trabalho em um hospital veterinário por aqui mesmo. Ele é voltado principalmente para os pets. Tem sido uma experiência, assim, ó, maravilhosa, enriquecedora, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Só o fato de estar em outro país, né, amplia muito a nossa visão de mundo e da própria profissão, agrega muito nos nossos conhecimentos pessoais e culturais também. Ah, muito legal mesmo. E você poderia nos explicar o que levou a senhora a escolher a medicina veterinária? Bom, isso de eu querer, né, escolher a medicina veterinária e gostar dela veio bem de antes da faculdade ainda. Na verdade, desde quando eu era criança, né, eu sempre fui apaixonada pelos bichinhos. E com isso, né, eu fui crescendo e com 22 anos eu decidi, abrir meu próprio banho e tosa, e eu me dediquei muito a isso, por mais ou menos uns 8 anos, mas aí eu vi que não era só isso que eu queria, e com o tempo eu comecei a sentir uma vontade de entender mais, sobre os animais, e isso além, né, do cuidado estético ali do banho e tosa. Eu queria mesmo, de fato, ajudar os bichinhos, tratar as doenças, orientar melhor, né, os tutores, fazer a diferença. Aí eu decidi prestar um vestibular para medicina veterinária e, sinceramente, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu sou completamente apaixonada pela minha profissão e muito grata também. Muito legal, né? Eu acredito que amor e dedicação pelos animais é o principal, assim, para a gente fazer essa escolha de veterinário, né? Mas você poderia me falar mais sobre o cotidiano de um médico veterinário? Bom, o que eu posso falar, né, sobre o dia a dia da, da nossa profissão? Olha, eu não vou mentir, tá? É bem puxado. A rotina em si exige muito da gente, principalmente na questão de estudo, pelo fato da gente estar sempre se atualizando. Exige muito foco, paciência e, claro, né, o amor pelos animais, que, na minha opinião, é o mais fácil, que não é uma exigência, é algo natural. E a questão também que dificulta, assim, que é complicada, é que a gente também não tem que só lidar com os animais, né? A gente tem que lidar com os tutores deles, que muitas vezes eles acabam ficando aflitos, e a gente também precisa ter um tato, né? Um jogo de cintura para precisar acolher, principalmente na minha área, né? Que é mais delicada. Tem dias, olha, que são bem emocionantes e muito gratificantes, e tem outros que são muito difíceis e às vezes muito complicados também de lidar, mas isso a gente aprende com o decorrer dos anos, né? A gente vai ficando mais forte aprendendo a lidar com as situações. Também é muito complicado que às vezes, mesmo depois de ter saído do plantão, do nosso dia ali no trabalho, a nossa cabeça acaba continuando, né? No que aconteceu no decorrer do nosso dia, pensando no que mais dá para fazer ou como a gente pode dar uma notícia delicada para um paciente no futuro. Mas ao mesmo tempo, cada recuperação que a gente consegue, né, realizar, cada bichinho que volta para casa, é uma vitória que faz todo esse processo valer a pena, da rotina cansativa em si. Mas eu acredito mesmo que a rotina mais, o que pesa mesmo no início, né, para os estudantes, enfim, é a questão mais emocional mesmo. Mas isso é com o tempo e com prática a gente vai aprendendo a lidar. Eu imagino que deve ser muito difícil, tem que ter disciplina, né? Com certeza tem que estar com um mental muito bom e temos que saber lidar com
com qualquer dificuldade de aprender além de tudo, né? Com certeza isso é muito importante. Eu gostaria de saber agora em quais áreas você já atuou. Bom, sobre as minhas áreas, né, que tu perguntaste. No começo da minha carreira, eu atuei como clínica geral e eu atendia de tudo um pouco, para ser sincera. E depois da especialização, né, que eu fiz, eu passei a fazer mais cirurgias, né, especialmente de tecidos moles, o que virou parte da minha rotina, né. Hoje, né, aqui na Irlanda, onde eu resido, eu continuo nessa mesma linha, atendendo cães e gatos, tanto em consultas, né, quanto em procedimentos, cirúrgicos. E é uma área, assim, que eu sou extremamente realizada e amo muito, gosto, tenho gosto de ter escolhido segui-la. Certo, eu acho que a maioria das pessoas sonha com a área, né, de clínica cirúrgica, né? Eu acho que a maioria das pessoas tem esse sonho, né? E a sua visão, sobre o mercado de trabalho na área, como você vê isso? Bom, o mercado, eu vejo ele como um meio enorme, né, cheio de possibilidades. E é muito engraçado, né, a gente pensar que, ai, a medicina veterinária, ela é reduzida, né, as pessoas têm esse pensamento, né, quem não conhece, enfim, de achar que o veterinário só trabalha em clínica com cães e gatos. Mas tem muito mais que isso, a profissão é muito mais que isso, a área, ela é super ampla e as oportunidades, elas também são, né. E elas só aumentam, né. Claro, exige bastante preparo, dedicação, foco, resiliência, mas é o que eu sempre digo, quem realmente gosta de alguma coisa, encontra espaço, dá um jeito, né. E isso em qualquer profissão, né, a gente tem que estar sempre, renovando e se atualizando. E você poderia me dizer o que acha sobre as oportunidades que a profissão proporciona? Olha, as oportunidades elas são muitas, muitas mesmo. Desde o mercado pet, né, que foi o que eu falei antes, que é o mais conhecido, até as áreas de saúde pública, alimentos, inspeção sanitária também tem, produção animal, medicina de animais silvestres, a área de pesquisa, né, a indústria farmacêutica. É um campo muito diverso mesmo. E claro, isso é excelente, é ótimo, porque cada pessoa pode encontrar uma área, né, com a qual ela mais se identifica, com a qual ela mais gosta. Eu, por exemplo, fui encontrando o meu caminho na cirurgia, mas eu conheço colegas também, né, que foram para a área de controle de zoonoses, outros para a indústria, e cada um, né, está realizando as coisas da sua maneira e a sua preferência, porque como eu disse antes para ti, é uma profissão muito ampla, né. Sim, acredito também que tem muitas oportunidades mesmo no mercado de trabalho, realmente. E vindo disso, que dicas você daria para um estudante de medicina veterinária que está no início de seus estudos, assim como eu? Bom, deixa eu pensar que conselhos eu poderia dar para vocês, né, que estão no início, do curso, enfim. Eu acho que eu vou dar uns conselhos que eu gostaria de que na minha época alguém tivesse dito isso para mim. Primeiro, não se assustem com a quantidade de conteúdos. É normal no início a gente se sentir meio perdido e às vezes até um pouco impotente, né. Eu me senti assim, porque é muito puxado e a gente se cobra muito, né. Mas o importante é se manter sempre curioso, estudar com vontade de aprender de verdade, né. E não só aquela coisa de: "Ah, vou estudar só para decoreba, passar na prova". Aproveite os professores, tá? Pergunte, participe, pratique tudo o que puder. A universidade, ela te dá sim uma base muito enriquecedora, muito importante, mas é na prática, né, que a gente se fortalece e entende a essência da profissão. E uma coisa que eu sempre digo
e sempre irei dizer, o que a gente aprende de verdade, ninguém tira da gente. Então, se por acaso sentir, né, que deixou passar alguma coisa, vai lá e corre atrás, porque nunca é tarde para aprender, né? Antes tarde do que nunca, como dizem.